Oi pessoal, tudo bem? Vamos discutir um pouquinho sobre o excesso da mídia? A liberdade de imprensa e a responsabilidade atrelada a isso? É bem verdade que a Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento, assegura a liberdade de imprensa, veda a censura prévia, mas como um poder que é, não no sentido institucional da palavra. A imprensa não é o legislativo, não é o executivo, não é o judiciário, mas é um poder no sentido de que ela forma opinião, ela constrói mitos, ela desconstrói mitos, ela traz a sua versão sobre os fatos, ela provoca reflexões bem intensas. E por conta disso, por ser exatamente um poder nesse sentido da palavra, ela também deve ter algumas responsabilidades e alguns limites. Nenhum direito é absoluto, a liberdade de expressar-se perante a mídia também não seria. Sobretudo quando houver ofensas claras à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem das pessoas. Não raro, os jornalistas extrapolam no seu dever de informar e fazem ataques pessoais às pessoas. Reinaldo Azevedo, esse jornalista polêmico, diria até um tanto demagogo, recentemente foi condenado a indenizar o procurador Deltan Dallagnol por conta de impropérios que havia dito contra Dallagnol na condução da Operação Lava Jato. Nós sabemos até os motivos pelos quais isso foi dito, né? Dallagnol revelou que Reinaldo Azevedo mantinha informantes muito próximos àqueles que eram denunciados, como por exemplo Armando Aécio Neves. Tinha traços muito tênues, muito próximos com alguns denunciados na operação. Deltan Dallagnol então promove uma ação de dano moral contra Reinaldo Azevedo e ele é condenado a indenizar de R$ 36 mil de danos morais. E rapidamente ela vem a público, principalmente nas suas redes sociais, e diz que isso é uma perseguição à imprensa, e não é. Isso é responsabilidade atrelada às inverdades. Se os fatos narrados fossem verdadeiros, não haveria o dever de indenizar. Paulo Henrique Amorim, a quem, sinceramente, como repórter, reputo como nada saudoso, era recorrente em situações assim. Já foi condenado a indenizar em danos morais Daniel Dantas, Leisier Costa Martins e inclusive condenado criminalmente por injúria racial contra o jornalista Heraldo Pereira, da Rede Globo, por chamá-lo de negro de alma branca. Porém, talvez um dos casos mais retumbantes, mais exponenciais do erro da mídia que causa danos irreparáveis às pessoas, seja aqui no Brasil do famoso caso da escola base. Esse caso deu-se lá pela década de 90, no início da década de 90, quando a Cida e o seu marido haviam comprado uma escolinha que estava quase fechando, uma escolinha de crianças, e então conseguiu bombar essa escolinha, trouxe vários alunos a essa escolinha, e essa escolinha passou a ter uma vida muito mais ativa e ser economicamente viável. Fábio era um dos alunos, das crianças que eram alunos ali. E o Fábio começou a brincar lá na sua rua, na sua casa, fazendo movimentos de ordem sexual. Quando a sua mãe, Lúcia, pergunta para ele: "O que é isso, filho?" Ele diz assim: "É assim como me faz com a mulher." E a mãe, indignada, perplexa com aquilo, pergunta: "Onde que você aprendeu isso?" Ele diz: "Aprendi na casa de um outro amiguinho do Rodrigo." E começam a dizer que eles iam com uma Kombi numa suposta casa, onde ali, praticamente narrativa das crianças, se dava orgias sexuais realizadas e promovidas pelos donos da escola base e de outros funcionários que ali estavam. As mães perplexas, então, vão até a delegacia e fazem a denúncia para investigação de pedofilia, entre outras coisas. Quando percebem que o delegado está traçando o procedimento que é de rigor, e esse procedimento de rigor, o inquérito policial, a oitiva de testemunhas, a oitiva dos próprios acusados, é lento, elas rapidamente vão até a Rede Globo e fazem a denúncia. E os repórteres da Rede Globo, então, já passam a tratar o fato com outras perspectivas, com outros olhos. Aí, então, sobrevém o famoso laudo pericial, dizendo que as crianças, sim, estavam submetidas a algum tipo de violência física. Na verdade, esse laudo apresentava assaduras nessas crianças. Assaduras que muito provavelmente vinham por conta de sujeira, por conta de uma fralda suja. Você que é pai, você que é mãe, sabem por que as crianças assam. E essa assadura foi ligada a uma violência sexual, pronto. Caiu a casa de todo mundo. Houve mandado de busca e apreensão, jornalistas na porta das casas dos acusados, fecharam a escola. Evidentemente que todos os pais, ante uma situação dessa, até pelo efeito manada, tiraram seus pais daquela escolinha e ela veio à bancarrota. Os donos da escola literalmente apanharam em praça pública.
foram alvo de matérias no Jornal Nacional, no Fantástico, no Jornal da Record, no Jornal do SBT, manchetes em Folha de São Paulo, em Estadão. Uma manchete, inclusive, foi tenebrosa. Havia um jornal chamado Notícias Populares, um jornal, no mínimo popular, populesco, né? Um jornal de baixo teor. E esse jornal disse assim, a manchete era assim: Kombi patrocinava orgias infantis. Kombi patrocinava orgias infantis. Continuam-se as investigações e um dos primeiros jornalistas com bom senso, Luiz Nassif, vai dizer o seguinte: escuta, até agora nós não ouvimos os acusados. Até agora a narrativa unilateral é de crianças. E crianças que muitas vezes podem estar induzidas por outros motivos. Crianças que podem fantasiar as coisas. Também a OAB rapidamente se manifesta e, através de uma das suas responsáveis pelo trato com crianças, a Lia Junqueira, houve uma crítica direta por não terem ouvido, por delegado não ter ouvido as crianças junto com o psicólogo. Faz-se toda a investigação novamente e chega-se à conclusão de que essas pessoas são inocentes, que todos aqueles fatos são fantasiosos, decorrentes de invencionices infantis. Se você, agora que está me vendo, tem dúvida sobre a inocência desse pessoal, imagine lá atrás. Imagine os pais das crianças que, se não tiveram diretamente ligado ao fato, estavam de forma periférica ali ligadas. Aqueles pais que tinham seus filhos matriculados na escola. Na dúvida, vamos tirá-los da escola. Passados vários anos, começaram a sobrevir as primeiras condenações contra os meios de imprensa. Valores até consideráveis, mas que não pagam a reputação de uma pessoa, que não pagam o seu transtorno, que não pagam o fato de serem manchete de Fantástico, de Jornal Nacional, de Folha de São Paulo, de terem associado os seus nomes às coisas mais repugnantes possíveis. Falar-se de indenização de danos morais, falar-se de indenização de danos materiais é pouco ante situações dessa. Por isso, que não obstante a liberdade de imprensa ser fundamental no Estado democrático de direito, por isso, também deverá ter responsabilidade. E o excesso de informação, no sentido de ser essa informação mentirosa, caluniosa e injuriosa, sem que se oportunize ouvir a outra parte, sem que tenhamos as duas versões do fato. Se isso ocasionar ferimento à reputação de alguém, à sua honra, à sua imagem, à sua intimidade, à sua privacidade, também pelo mesmo texto constitucional que assegura a liberdade de imprensa, também haverá o dever de indenizar por esses infratores. Jornalistas, vocês são muito importantes. Continuem o seu trabalho, mas tenham responsabilidade. Extrapolado essa responsabilidade, incorrendo em abuso, vocês são como qualquer outro. Estarão à mercê de indenizações como qualquer pessoa. Fica a dica.